o potencial, lembrando, né, o potencial por unidade de carga é a diferença de potencial elétrico, né, cuja unidade é volts, tá ok? Enquanto que a energia potencial elétrica, a unidade é joule, tá certo? Então, volt é joule por coulomb. 1 volt significa 1 joule por 1 coulomb. Ok? Aqui também a gente, em alguns casos, pode ter a unidade de energia de 1 elétron-volt, que significa 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Ok? E aqui a definição, né, integral da diferença de potencial elétrico. Ok? Então, novamente, se eu quero levar uma carga de um ponto I a um ponto F, então você vai ter que, como existe campo elétrico, você vai ter que agir ou a favor ou contra esse campo elétrico, dependendo da distribuição de cargas. Tá certo? Do sinal das cargas. Isso é importante. Tá bom? Esse aqui é o mesmo conceito de campo gravitacional, né? O campo aponta na direção, o campo elétrico aponta na direção e sentido no qual o potencial elétrico diminui mais rapidamente. Ou seja, se a carga está ganhando energia, está ganhando velocidade, então o potencial elétrico está diminuindo, porque a energia cinética está aumentando. Tá certo? A carga positiva, então, é acelerada na direção e sentido do campo elétrico, né? E uma carga negativa é o contrário. Ela vai contra o sentido do campo elétrico. Tá certo? Energia cinética aumenta, potencial elétrico diminui. Ok? Aqui alguns casos clássicos, né? Por exemplo, qual é a energia, qual é a variação de potencial elétrico para você entre dois pontos, né? Entre um ponto inicial e um ponto final, aqui uma carga Q0 positiva está submetida. Ok? Veja que é integral, a distância entre o ponto inicial e o ponto final é D. Então, o potencial em F será o que? Menos a integral de E dl. O integrando aqui é o dl, então vai ser a distância D. Então, portanto, VF menos VI nada mais é do que menos E vezes D. Ok? E, obviamente, se a distribuição aqui está correta, o campo elétrico aponta para baixo, a carga é positiva, então o potencial elétrico aqui no ponto F vai ser menor do que o potencial dessa carga aqui no ponto I. Ok? Mais uma vez, podemos mostrar, né, que é uma força conservativa, ou seja, tanto faz você ir de I a F por uma linha reta ou fazendo, por exemplo, esse tipo de movimento. Ok? O que importa só é o sentido do movimento. Tá certo? Bom, aqui a gente mostra, né, o cálculo do potencial elétrico, a variação de potencial elétrico, né, entre duas cargas, ou para levar uma carga do ponto R' até o infinito. Tá bom? Então aqui, mais uma vez, a gente tem que isso aqui é uma carga pontual, ok? Colocada no ponto inicial R', ok? É uma carga Q0. E ela está sujeita ao campo elétrico de uma carga pontual, ok? Se aqui é uma carga pontual, qual vai ser o campo que essa carga Q0 vai sentir? O campo de uma carga pontual, 1 sobre 4πε0, Q sobre R quadrado. Substituindo, então, o campo elétrico aqui nessa expressão, a gente vai ter que a variação de potencial elétrico entre o ponto final do infinito e o ponto inicial, que é R', vai ser essa integral. Ok? Então, tomando R no ponto final como infinito, né?
a gente vai ter o quê? Que o potencial devido a essa carga Q é Q sobre 4π epsilon 0 R. Tá ok? Simplesmente a integral de 1 sobre R quadrado. Ok? E fazendo esse limite aqui, né? O potencial lá no infinito é zero. Ok? O potencial no infinito é zero, porque elas estão muito longe uma das outras. Ok? Então toma este ponto como zero. Tá? RF como zero. Ok? Bom, vamos lá. Essa é a distribuição, né, de potencial elétrico. Essa é a figura, né, que representa. Se a gente tem várias cargas distribuídas, o que a gente tem que fazer é a soma, né, dos potenciais das várias cargas em relação ao ponto onde você quer calcular o potencial elétrico. Ok? Então tem que ser uma somatória de todas as cargas, certo? Ou do potencial de cada uma das cargas. Ok? Aqui é a questão do dipolo elétrico, tá ok? Peço que vocês tenham uma olhada com calma depois, tá? Esse é o potencial de dipolo. Tá? No capítulo anterior eu discuti o campo do dipolo elétrico, tá ok? Então aqui está a energia potencial do dipolo, tá? Para uma distribuição contínua de cargas, fica um pouco mais complicado, porque você vai ter que fazer a integral do dq, né? Porque se a gente está tomando não mais como uma carga discreta, mas como uma distribuição contínua, a gente vai ter que integrar geralmente ou na área ou no volume e assim por diante, certo? Então aí essa integral dá um pouquinho mais de trabalho, ok? Lembrando sempre das distribuições possíveis de carga, né? A distribuição linear, a superficial e a volumétrica, ok? Então para cada caso a gente pode usar um desses elementos aqui, tá? Essa aqui é a distribuição contínua de uma linha finita de cargas, tá bom? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Então a gente tem uma linha carregada disposta nesse eixo, tá? Eu vou dizer que a densidade de carga dela é lambda, porque ela é uma linha, ela é um fio, tá certo? Eu quero levar uma partícula do ponto R de referência até o ponto P, ok? Então o que a gente vai ter que fazer? dV é igual a menos EdL. Eu vou substituir o campo elétrico pela linha de cargas, e isso a gente já fez no capítulo anterior, tá certo? A linha de cargas já está feita no capítulo anterior. Isso acaba dando 2K lambda sobre R, o campo devido a uma linha de cargas, né? Ok? Se você substituir aqui que K é 1 sobre 4π epsilon 0, tá ok? Então a gente vai ter aí a relação do campo elétrico para uma linha de cargas, tá ok? Então veja que eu vou ter que ir desse ponto até este. A gente tem que nesse caminho aqui, ó, os elementos que estão nesta direção não têm efeito para o cálculo da energia potencial, porque o que difere é simplesmente a distância entre este ponto e este ponto. Então é só esse eixo aqui que a gente tem que usar para efeitos de cálculo, tá certo? Ok? Então vamos lá, fazendo a integral então, 1 sobre 4π epsilon 0, então no lugar de E eu vou substituir o campo elétrico de um fio, né, que é 2K lambda sobre R, tá? Então eu vou integrar simplesmente dr sobre R, que vai dar ln de R. Então como eu estou indo do R de referência até o ponto P, ou RP, né, que é o meu ponto final, eu vou ter que essa integral é menos, né, o ln de RP sobre RF.
Se eu quiser transformar isso numa grandeza positiva, eu inverto esses dois parâmetros. Então eu faço ele positivo, 2K lambda Ln de R de referência sobre R. Tá ok? E isso é o potencial elétrico, né? A diferença de potencial elétrico entre este ponto e este ponto.